Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as terças e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Glória a Deus, paz do Senhor Jesus, igreja. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família que traz o tema 4 cuidados com o poder da língua, amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, graças a Deus. Glórias a Deus, um tema muito relevante, meus irmãos, pois nós sabemos, assim como Deus ele tem o poder, né, em sua palavra, o poder na fala, nas palavras do Senhor, na boca dele tem poder, ele criou todas as coisas com o poder da sua voz, né? Nós também somos semelhantes a Deus. A nossa boca é uma ferramenta, é uma arma, amém? E nós temos que tomar muito cuidado. A mesma boca que mata, ela também pode edificar, pode curar. Então é melhor usar para curar e edificar do que para matar, não é verdade? Então, é um tema muito poderoso, estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez, mais um domingo na presença do Senhor. Vencemos uma semana, né, com muita luta, muita batalha, mas com a ajuda do nosso Deus, a gente consegue carregar o fardo, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve, não é verdade? Então, estamos muito felizes de ter chegado até aqui. Quero já estar orando, para estar dando início ao nosso trabalho. Convido a igreja para ficar de pé. Glórias a Deus. Você que está online também, ore junto conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Pai santo, Pai, estamos aqui, Pai, na Tua presença, Senhor, para dizer, eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui para Te adorar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Entra na nossa casa, na nossa vida, entra, Pai, na igreja, independente dos que estão online, Pai, a Tua igreja não se limita a 4 paredes, Pai, a Tua igreja aleluia, é o Teu povo, Pai, a igreja não é as paredes, a igreja somos nós, Pai, e a Tua palavra diz, onde estiver 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, o Senhor está presente, Senhor, aleluia, glórias a Deus. Então todos que estiverem unidos aqui no Teu nome, aleluia, nós cremos, Pai, que o Senhor está presente com aqueles que estão em casa, com aqueles que estão aqui presencial. O Senhor está conosco, Pai. Então receba, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração.
Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor, e nos anima, nos renova e nos anima nessa noite, Pai, para que nós possamos, aleluia, glorificar o Teu santo nome, possamos receber as Tuas bênçãos, possamos, Pai, nos fortalecer para enfrentar mais uma semana na Tua presença, Pai. Nos fortaleça, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Fala comigo, fala com a Tua igreja, Senhor. Prepara os ouvidos, nossos ouvidos, para ouvir a Tua palavra, e nós te pedimos, Pai, receba cada palavra de adoração que vai ser ministrada ao Teu coração nessa noite, desde o mais simples, o mais humilde, meu Pai, até aquele mais elevado, que o Senhor possa receber o louvor de cada um de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos adorar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Peço a você que está online, não fique distraído com as notificações do seu smartphone. Foque na adoração. Se possível, vire o seu smartphone com a tela para baixo, para que você possa realmente fechar os seus olhos, levantar suas mãos, se rendendo como sinal de redenção ao Senhor, e adorar a Ele de todo o coração. Vamos prestar ao Senhor nessa noite um culto racional, onde nós sabemos o que estamos fazendo, temos a consciência que estamos adorando uma divindade poderosa, um Deus divino, poderoso, soberano, que é Rei e Criador de todas as coisas, e que as nossas vidas pertencem a Ele. Que nós possamos cultuar nesse pensamento, com essa consciência nesta noite, em nome de Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Nós te louvamos, Pai. Receba o nosso louvor nessa noite. Deus o Pai te exaltou acima de tudo, acima de todos. Tu és o Cordeiro que foi morto por sacrifício para salvar o mundo. Servo sofredor, pedra angular, Cristo Redentor veio me salvar. Sol da justiça, príncipe da paz, lutas minhas guerras veio me salvar. Não há outro como tu, Jesus. Não há outro como tu, Jesus. Não há outro como tu, Jesus. Não há outro como tu. Exalte o nome do nosso Deus. Ele está aqui nessa noite. Ele está contigo. Aleluia. Deixa o Espírito Santo encher toda a casa nessa noite. Declare isso. Te exaltou Acima de tudo. acima de tudo, acima de todos. Tu és o Cordeiro que foi morto Como sacrifício por sacrifício para salvar o mundo. para salvar o mundo. Servo sofredor, pedra angular, Cristo Redentor
céus e na terra. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Não há outro. Não há outro. Não existe anjo. Não existe demônio. Não existe maldição. Não existe feitiço. Não existe santo. Não existe santa que te leva a Deus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Levanta a tua voz, diga. Não há, não há, não há. E as palmas engrandecem o nome de Jesus. Continuar adorando o nome do nosso Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Receba o nosso canto. Persegui meus inimigos e os alcancei, os destruí, os atravessei. O braço forte O braço forte do Senhor nos encheu de força. me cingiu de força. Tu és a minha rocha. É minha rocha, A quem a quem temerei. declare. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é minha força, Ele é meu escudo. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é minha força, Ele é meu escudo. Persegui meus inimigos e os alcancei, os destruí, os atravessei. O braço forte do Senhor me cingiu de força. Ele é minha rocha, a quem temerei. Vamos! Quem pode livrar como o Senhor? Ele é minha força, Ele é meu escudo.
igreja, cante isso. Jeová, Ele é o meu Deus, outro não há. Ele é o meu Deus, outro não há. Jeová, sim, meu Deus. Ele é o meu Deus, outro não há, não. Ele é o meu Deus, outro não há, 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 outro não há. outro não há. Outro não há, outro não há. Aplauda o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vamos continuar adorando o Senhor. Agora com os nossos dízimos e oferta. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 16, versículo 10, que diz assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Quantos fiel tem aqui nessa noite? Levante a mão e diga glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra, igreja, onde nos mostra claramente que Deus, ele sonda o coração do homem, é na dificuldade, é na provação. A igreja pode sentar rapidinho. É na dificuldade, é na provação que Deus vai ver verdadeiramente quem é fiel a Ele ou não, quem verdadeiramente honra a Deus ou não. Nós somos cheios de dar desculpas para Deus, né? A gente dá muitas desculpas. É muito fácil a gente ter um coração duro e ficar inventando desculpa, né? Lançamos sobre o Senhor revoltas, né? Muitas vezes nós nos revoltamos até com Deus, igual Caim Eva, né? Adão e Eva, eles se revoltaram com Deus, né? Adão lançou culpa na mulher, a mulher que tu me deste que me deu, ou seja, botou a culpa em Deus que abençoou. Deus abençoou ele com a mulher, né? Deus viu que não era bom homem viver só, deu um presente para ele, né? E não dá nem para ele dizer que o senhor não podia ter arrumado uma melhor, não. Falou, não, essa aí que eu arrumei, tirei da tua costela, então se é ruim, veio de você, né? Então, para você ver como Deus é muito perfeito. Se Deus desse de outro lugar, ele ia dizer que a mulher fez ele pecar porque Deus pegou de outra matéria, né? De outro DNA, mas tirou da costela dele mesmo. Mesmo assim ainda foi, né? Ainda foi acusar Deus, né? E botar, colocar a culpa em Deus e condenar a mulher, né? E aí ficou, a Eva já botou a culpa na serpente e ficou um jogando pro outro. No final se revoltaram contra Deus, né? Então nós temos que nos atentar a isso, igreja. É muito fácil vir para a igreja quando tudo está bem, né? Quando Deus está abençoando, as portas estão abertas, né? Quando não está doente, né? Mas quando vem as provações, as dificuldades, a primeira coisa que o crente faz é querer se afastar de Deus, querer se revoltar com Deus, né? Sendo que Deus não tem culpa de nada. Todos nós somos pecadores e sofremos tudo que sofremos, igreja, tudo, né? Existe a doença por causa do pecado. Existe a doença, né? Todo o mal, o trabalhar que é doloroso, que é árduo, né? Trabalhar e viver, comer do seu próprio fruto, do suor do seu trabalho, tudo isso é consequência do pecado. Tudo isso é consequência do pecado. Pastor Evangelho, mas até uma criança, sim, a criança também é descendente do pecado, né? Então, nós temos que procurar ser fiel a Deus no pouco, viu, igreja?
Se Deus tem nos abençoado hoje, é porque nós fomos fiel no pouco, né? Irmã Neide está aí de prova, que ela é uma pessoa que, desde quando esse ministério nasceu, a irmã Neide está conosco, e ela tem visto com seus olhos carnais, né, as lutas que nós passamos. E a irmã Neide nunca ouviu a gente vir na frente do púlpito para falar mal de Deus, para dizer que Deus é ingrato, que Deus é ruim, que Deus é carrasco, né, irmã Neide? A gente sempre pregou que Deus é bom, que Ele é maravilhoso e que Ele é abençoador, mesmo na dor, mesmo na dificuldade. Já nós sabemos, né? Podemos falar, eu não vou fazer uma comparação aqui que eu nem deveria fazer, mas eu vou fazer para a igreja entender, né? O apóstolo Paulo diz que ele sabe viver, aprendeu a viver com muito, né? E aprendeu também a viver com pouco. Eu vou me atrever a falar isso, que nós também aprendemos a viver com pouco, né? Hoje nós sabemos o que é viver com pouco, né? E viver com muito. Não, ainda não estamos no muito, não, né? Então eu não posso falar igual ao apóstolo Paulo, mas para que os irmãos entendam o trabalhar de Deus, o tratar de Deus conosco, é para isso, igreja. Se Ele bota na dificuldade, é para você aprender a viver na dificuldade, né? E Ele nos coloca no muito também para a gente aprender a viver no muito. Tem que saber viver, aprender a viver no muito. Muitos não estão preparados para viver no muito, né? E então Deus ele nos proporciona, né? A dificuldade, mas também nos proporciona a bênção, né? Ele permite a dificuldade e Ele também nos proporciona a bênção. E no momento em que Deus permitir a aprovação, esse é o momento de nós mostrarmos a nossa fidelidade a Deus. Amém? Por isso Ele diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então, passou na prova no pouco, pode ter certeza que Deus ele já sondou teu coração e sabe que no muito você também vai ser fiel. Mas se você e quem é injusto, né, como diz aqui, na parte B do versículo, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito, né? Então que nós não venhamos ser injustos com o Senhor. Dê graças a Deus pelo pão, às vezes sem manteiga, pelo arroz e feijão, e não tem uma carne, mas tem um ovo, que nós sejamos, a nossa boca seja sempre um instrumento de louvor a Deus, independente das dificuldades. Amém, igreja? E que nós possamos honrar ao Senhor, mesmo no pouco, né? Glórias a Deus. Você que está pelo YouTube, já está na tela aí o código QR Code. Você que deseja honrar ao Senhor, deseja, aleluia, investir nesse ministério, investindo, plantando uma semente nesse ministério, já está disponível aí na tela o código QR Code, onde você pode abrir o aplicativo do seu banco e escaneando esse código QR Code, você já vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Você também pode ir na descrição desse vídeo e na descrição tem os dados bancários para você estar contribuindo. Você que está pelo site, é só ir no menu do site, clicando no menu vai aparecer igreja, clicando em igreja vai aparecer a opção dízimos e oferta, você vai lá em dízimos e oferta, lá já tem os dados bancários para você contribuir. Você que está pelo Radiosnet ou pelo aplicativo da Rádio Chegou a Minha Vez, você vai clicar em contatos, clicando em contatos vai aparecer o WhatsApp da igreja, você vai na descrição do WhatsApp e ali você já vai ter os dados bancários para você estar copiando e colando e assim você vai poder contribuir, aleluia, com os dízimos e oferta, amém? Vamos louvar ao Senhor com mais um louvor. Enquanto isso, esse louvor é uma sugestão do Miguel Gomes, né? O Miguel Gomes ele fica cantando esse louvor o dia inteiro em casa, principalmente agora que ficou em casa aí, uma semana em casa, né? Ele ficou cantando esse louvor aí na frente do espelho, né, Miguel? Dizendo ele que estava, e ele entendia, né? Ele fazia de conta que tinha uma multidão na frente dele e ele declarava e, né, fazia as pessoas responderem, ministrava o louvor e eu fiquei ali só observando. O menino tá pegando o jeito mesmo aí de adorador, de ministro de louvor, né? Glórias a Deus. Isso aí sem a gente influenciar, viu, pessoal? A gente aqui, né, não fica influenciando a ele ser pregador, cantor, nada. Isso aí é dele mesmo, né? E deixa Deus lapidar essa joia aí que vai, né, fazer o nome de Jesus brilhar muito ainda, em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o nome do nosso Deus. Glória a Jesus. Vamos adorar Jesus, Miguel. Deus está aqui.
Deus, agradecer a Ele pelas ricas bênçãos derramadas sobre nossas vidas. Aleluia, oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Pai, aleluia, pelas ricas bênçãos, Pai, por ter chegado até aqui, Senhor, debaixo da tua graça. O Senhor é um Deus bom, Pai, que o Senhor não deixa faltar o pão nem para o ímpio, Pai, nem para o ateu, Senhor. O Senhor não deixa faltar o pão. O Senhor não é um Deus cruel, o Senhor é um Deus bom. Nós gostaríamos, Pai, que o mundo reconhecesse a tua bondade. O Senhor é um Deus que é bom o tempo todo, Pai. O mesmo Deus que é bom, nós sabemos que também é justiça, mas o teu amor é incondicional, Pai. E nós queremos te louvar, te agradecer pelo teu amor incondicional, pela tua longanimidade, Pai. O Senhor permite, Pai, que nós fazemos tantas coisas erradas, Pai. A nossa resistência ao Senhor, a dureza do nosso coração. E o Senhor resiste por tanto tempo, Pai. Porque o Senhor é bom, o Senhor é longânimo. E nós queremos te agradecer, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ter nos ajudado a colocar o pão na nossa mesa, pelas portas abertas, Senhor. Obrigado por ter sustentado esse ministério de pé, Senhor. Por ter sustentado as nossas vidas, Senhor. Até aqui o Senhor tem sustentado a tua igreja, o teu povo, os teus servos. Continua abrindo portas, Pai, para aqueles que ainda se encontram com as portas fechadas. Que o Senhor abra as portas, Pai, para estas pessoas. E que aqueles que já estão com as portas abertas, o Senhor continue, Pai, com as suas mãos estendidas para que as portas nunca se fechem, Pai. E aquela que o Senhor permitir fechar, que venha para essa pessoa entrar por uma porta ainda maior, Pai. E todos aqueles que têm investido, Pai, no reino do Senhor, todos aqueles que têm te honrado, mesmo no pouco, Senhor, o Senhor possa fazer com que ele possa colher os frutos da honra que tem dado a Ti, da fidelidade ao Senhor, que todos eles possam, aleluia, colher os frutos da fidelidade e da honra que tem dado ao Senhor, Pai. Multiplica na vida dos teus filhos, prospera a Igreja Nova Aliança com Cristo, mais e mais, Senhor. Prospera o nosso ministério, o ministério da pastora Camila, o ministério do pastor Evanildo, a Igreja Nova Aliança com Cristo, que envolve todos os membros, Pai. Abençoa e prospera, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Amém, glórias a Deus. Convido aqui o irmão Sérgio para estar orando, para mim estar trazendo a palavra do Senhor Jesus. Paz, seu irmão Sérgio. Paz do Senhor, boa noite, igreja. Senhor, nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, é com grande alegria, Santo Pai, pedimos licença para se aproximar até sua santa presença, através desta oração e por intermédio de seu Filho amado Jesus. É para lhe agradecer, Santo Pai, por mais esse dia que nos concedeu a vida com saúde, lhe agradecer pela alimentação material que o Senhor nos proveu, e especialmente, Santo Pai, lhe agradecer pelo banquete espiritual maravilhoso que o Senhor está nos provendo agora neste momento, através do seu servo, Evanildo Gomes. E lhe peço, Santo Pai, que através do seu Espírito Santo, traga a sua palavra para o seu servo, o pastor Evanildo Gomes, para que ele possa nos transmitir com clareza, onde todos nós possamos ouvir, entender e meditar sobre elas. E não merecemos nada, Santo Pai, do que te pedimos, pois somos errantes, somos pecadores, por isso lhe pedimos perdão pelos nossos erros, nossos pecados, que são muitos. Mas toda a glória, a honra e o mérito é do justo, do seu Filho amado Jesus. Amém. Glórias a Deus, obrigado, irmão Sérgio. Amém, meus irmãos. Como já disse, o tema de hoje é 4 cuidados. Hoje são muitos cuidados que nós temos que ter, mas escolhi aqui 4 cuidados que são essenciais, né? Que nós temos que ter com o poder da língua, com essa arma tão poderosa que é a nossa língua. Assim como um navio, né, que é grande, mas ele, por um pequeno leme, o piloto consegue guiar, conduzir esse navio, né? Assim também a língua do homem, ela se gaba do poder que ela
tem. E nós temos que ter essa consciência, igreja. E aqueles que são, né, do mal, aqueles que praticam o mal, aqueles que trabalham com o poder, né, do diabo para querer amaldiçoar pessoas, destruir família, destruir casamentos, eles sabem muito bem do poder que tem a palavra, a língua. Eles sabem muito bem, eles usam isso, né, para destruir relacionamentos, né, destruir a vida emocional de pessoas. E muitos cristãos não fazem isso. Muitos cristãos não usam do poder que o Senhor nos deu, né? O Senhor deu o poder da língua para abençoar, para curar, para edificar. E muitos cristãos ficam perdendo o seu tempo, perdendo a sua bênção, por não usar essa ferramenta tão poderosa para abençoar outras pessoas, né? Eu vi no podcast outro dia desse, 2 pastores debatendo lá, um falando que Jesus não cura mais, né? Que não há mais cura na igreja. Falou que só teve cura lá quando Jesus veio na terra e parará e tarará, né? E ele até, aí o pastor fala assim, os discípulos também conseguiram curar no nome de Jesus, né? Falar, mas isso foram os discípulos, os apóstolos e tal, né? E eu fiquei observando ali aquela disputa, né? E eu dei um pouco de razão, ele não estava certo, mas eu entendi, né, o porquê que ele estava falando aquilo. Porque hoje, né, não é mais como antes a questão da cura na igreja e tudo, né? A gente via isso com mais frequência. A cura, né? As pessoas sendo curadas de câncer, de AIDS, né? Quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que foram curadas de AIDS, né? Jesus curou, né? Jesus curou. E muitas vezes acontece o poder do Senhor não agir dentro de uma igreja, porque as pessoas estão usando a língua, né, para os seus próprios benefícios, para, né, amaldiçoar, né, para fofoca, para qualquer outra coisa, ao invés de usar para Deus, para edificar vidas, para transformar vidas, para curar vidas, né? Então nós vamos estar falando um pouco sobre isso, né? E nós vamos ver o que é que a palavra diz do poder da língua. A Bíblia inteira fala desse poder que nós temos na língua, né? Então vamos aqui para o primeiro banner. Vamos abrir aqui o nosso primeiro banner. Peço que os irmãos não observem aí que eu tô bem lento hoje, que eu não dormi direito essa noite. E devido fui dormir tarde, né? Então estou um pouco lento aí, vocês vão me tolerando aí, tá bom? A introdução diz assim: o poder da língua é um tema recorrente na Bíblia, com vários versículos que destacam a sua influência na vida das pessoas. Um dos mais conhecidos é Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que diz: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Quando fala aqui recompensado, está falando daqueles que usam bem, né? Vão ser recompensados. Mas essa recompensa também, aqueles que usam, né? Não usam de boa forma, a recompensa é uma recompensa má, né? Vai ter consequência. E consequências são coisas que nós carregamos. Deus perdoa pecado, mas as consequências, elas ficam. Então nós temos, né, que ter muito cuidado, porque às vezes na hora do nervoso, na hora da chateação, né, a gente abre a boca e despeja, né? Depois acalmou, pediu perdão, e aí as consequências. Igreja, esse tema é um tema que eu já sofri muito. Eu já sofri muito por causa da minha língua, né?
Deus já tinha um chamado para eu falar da palavra dele, só que eu estava fora do propósito. Então a minha língua era o poder que Deus me deu para eu pregar a palavra como eu prego hoje. Eu não estava pregando, né? Estava cantando, não estava louvando, estava cantando música do mundo, e eu, ao invés de pregar, minha língua era terrível, né? E eu sofri muito por falar sem pensar, tentar me defender de uma situação. Eu usava minha boca para me defender, aquilo ali, né? Eu falava coisas que não deveria. Eu fiz pessoas sofrer por causa da minha língua, e eu também sofri por causa da minha língua. Eu tinha uma língua muito afiada, né? Hoje eu uso essa língua afiada para falar da palavra com autoridade, né? Mas como eu estava fora do propósito, aquilo ali, esse poder que eu tinha na língua, eu usava ao contrário, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com a língua. Amém, igreja? A língua tem grande poder. Com a língua podemos abençoar ou amaldiçoar, encorajar ou deixar abaixo, até salvar ou matar. Por isso, é muito importante aprender a controlar a língua. Quem não controla a língua tem muitos problemas, né? Quem se submete a Deus tem cuidado com o que fala. Falar a palavra de Deus abençoa e traz sabedoria. Amém, igreja? Devemos sempre abençoar com a nossa língua. Amém? Vamos aqui para o segundo banner, onde nós vamos aqui apresentar esses 4 cuidados que eu coloquei aqui. Quatro cuidados com o poder da língua na Bíblia. Vamos trazer isso com base bíblica. Primeiro cuidado que nós temos que ter é o cuidado de refrear a língua. Amém, igreja? Temos que refrear a nossa língua. Não sai precipitado para falar, para responder. Pensa. Muitas vezes nós queremos falar, somos muito precipitados para falar, que quer mostrar que é sábio. Tem pessoas que, né, fazem teologia, não tenho nada contra a teologia, né? Nós fazemos aí o básico, né? Mas tem muitas pessoas que ficam uma vida toda dedicada à teologia, e essas pessoas, elas ficam tão precipitadas para falar, elas têm uma necessidade de falar, né? E aí quer falar no hebraico, não, porque no hebraico diz isso, e porque no grego, e Paulo, uma necessidade. Você nem entende a pregação, porque o cara sente uma necessidade de falar tudo que ele aprendeu uma vida inteira, ele quer falar tudo numa pregação, né? Mas a Bíblia manda refrear a língua. O sábio, o verdadeiro sábio, não é aquele que fala demais, é aquele que é o prudente, é aquele que ouve, aprende, e ele ganha sabedoria, adquire sabedoria, e na hora dele falar, ele fala pouco, mas ele fala algo que vem para edificar, né? Então o sábio não é o que muito fala, não é o que quer se gabar de que sabe tudo. O sábio não é esse. O sábio é aquele que fala pouco, mas quando fala com sabedoria. Então a Bíblia alerta para o perigo de não controlar a língua, pois ela pode ser uma fonte de maldição e de iniquidades. Como diz aqui em Tiago, né? Tiago 3, capítulo 2, Tiago capítulo 3, versículo 2, afirma que quem tropeça no falar é perfeito, capaz de dominar todo o seu corpo. Olha isso, né? Nós vamos ler aqui, indicando a importância do controle sobre as palavras. Tiago capítulo 3, versículo 2 diz assim: todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Você vê o efeito que a língua tem. Se você conseguir, né, ser perfeito no falar, né, nunca
proferir palavras de maldição, nunca ofender ninguém, você é capaz de controlar todo o seu corpo. Olha aí. Para você que quer ter o domínio próprio, começa dominando a sua língua. Depois que você conseguir dominar a sua língua, a Bíblia aqui está dizendo que você consegue dominar todo o seu corpo, né? Se você não é capaz de dominar a sua língua, muito menos o seu corpo você vai conseguir dominar, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com a nossa língua. Temos que refrear a nossa língua. O segundo cuidado que nós temos que ter é evitar a falsidade e a mentira. Quem pratica a falsidade, a mentira, é oposto a Jesus. Porque quem é o pai da mentira? Satanás. E a falsidade é o quê? É uma mentira, né? E a verdade é quem? É Cristo. Então, se eu amo a mentira, se eu profiro, né? Se eu despejo falsidade, tem gente que chega assim no outro, despeja falsidade, né? Isso é uma coisa que eu aprendi muito com a pastora Camila. Uma vida, né, que nós convivemos juntos. Eu aprendi muito isso com ela, porque ela, se tem uma pessoa que é uma pessoa que ela não é política e nunca vai servir para ser política, é a doutora e a pastora Camila, porque ela não como é que diz? Ela não consegue ser falsa, né? Se é uma pessoa ali, ela não tem aproximação de uma pessoa, não tem nenhuma admiração, você pode ter certeza que ela nunca vai chegar lá e ficar lá enfeitando palavras para falar com essa pessoa. Ela vai ser educada, vai tratar bem, mas ela não vai ficar lá com aquela falsidade. Ela não consegue, né? E eu já fiz muito isso, pessoal. Eu já fiz muito isso, tentar ser político, né? Ali na minha vida de artista, né? De ser falso com outros artistas, ser falso com empresários, ser falso na televisão. Quantas mentiras eu falei na televisão? Quantas vezes né? Eu tinha que falar bem do infeliz, né? Que estava me maltratando, mas porque eu estava na televisão, tinha que falar bem do camarada, né? Mas a pastora Camila, a doutora Camila, eu aprendi muito isso com ela. Ela falou assim: por que você diz não quando você queria dizer sim? Por que você deixou ser manipulado, sendo que aquilo era algo que ia te machucar, que você não queria, você não estava feliz, mas você estava fingindo. Você estava falando sim quando você queria dizer não. O sim ia te machucar, mas porque ia agradar pessoas, você preferiu se machucar, se ferir, para você agradar pessoas, né? Então você foi falso quando você poderia ser verdadeiro, você não ia se machucar, né? E as pessoas também, você não ia ser uma marionete sendo controlado por um monte de pessoas, né? Então, nunca seja falso. Você não tem a obrigação de gostar, de ser próximo de alguém. A Bíblia manda amar todos, né? Assim como ele amou o mundo inteiro, nós também temos que amar o nosso próprio, até mesmo o nosso inimigo. Nós temos que amar e interceder para que Deus obre na vida dos nossos inimigos. Mas você não é obrigado a conviver, a ficar ali bajulando, né, sendo falso. Não, seja verdadeiro. Se você tiver de confrontar alguém, confronte. Se você tiver de confrontar alguém, confronte, mas não seja falso. Deus vai amar muito mais a sua sinceridade do que a sua falsidade, né? Então, na opção, numa situação onde você tiver de escolher ser falso, né, sendo político, ou você ser sincero, seja sincero, né? E uma certa vez a gente estava acho que na formatura da minha cunhada, né? E o fotógrafo estava lá, né, procurando uma posição para ele fazer uma foto lá, né? E na hora que ele a Camila estava,
Isso, ele queria ficar parado ali para ficar filmando o evento, né? E estava ali, né? A Camila, a doutora Camila, estava ali para filmar também a irmã dela. A irmã não, o cunhado. Era a irmã, né? A irmã, né? Estava ali para filmar. Então ela sentou na ponta, estratégico, né? Ela falou, chegou mais cedo, né? Falou, marido, deixa eu ficar na ponta que eu vou, na hora que ele passar aqui eu vou filmar a minha irmã e tal, não sei o que. Eu falei, não, tá bom e tal. E aí chegou o fotógrafo lá, porque né? Eles querem pegar na hora dele pegar o foco lá, né? Os ângulos, os melhores ângulos, né? E tal, né? Por enquanto, né? Só tinha criança correndo e tal, aquela coisa, gente passando para lá e para cá. Quando chegou na hora do evento mesmo ali, né, de entrar os formados e tal, aí o camarada chegou assim, já meio que querendo se apossar e tal. E aí ele vendo que a Camila não ia deixar, ele pediu a ela para ficar, né? Para deixar ele ficar ali. Ela falou, não. Falou, não, aqui não, eu cheguei cedo e eu não vou não, né? E aí todo mundo ficou assim, né? Por que ela não deixou, né? E sendo eu, né, há uns anos atrás, eu deixaria. O cara tá aqui, né, e tal. Eu vou chegar para cá um pouco. Mas eu ia ficar ali sofrendo. Porque eu ia ter dificuldade, né, para poder fazer a foto, fazer o vídeo. Sendo que ela chegou cedo, ela, né, procurou um lugar para ficar, para ela poder fazer a foto. Aí chega o cara, só porque ele é um profissional, ele vai ter o direito de encaixar ali no meio do povo, prejudicando ela, né? Então nós temos que ter todo esse cuidado. Não diga sim quando você não quer dizer sim, né? Ou quando você não tem nenhuma obrigação de dizer sim, aí você vai falar só para você politicamente ser boa para os outros. Então, a mesma coisa, a Bíblia diz que não, Deus ele odeia a falsidade, assim como ele odeia a mentira, ele também odeia a falsidade. Amém, igreja? A falsidade também é mentira. Então a Bíblia declara que Deus é verdadeiro e puro e detesta a falsidade. O diabo usou a falsidade para levar o homem a pecar, né? Quando a serpente ali, o diabo, né, ficou enganando a Eva, fingiu ali, né, ser bom, né, falando que se ela provasse do fruto, ela ia, né, ter conhecimento do bem e do mal e tal, né, mas ele não falou que ela morreria espiritualmente depois que isso acontecesse, ou seja, induziu, né, com falsidade e fez com que Eva pecasse, né, desobedecendo a Deus. Então a falsidade não faz bem para ninguém e desagrada ao Senhor. Jesus é a verdade. Toda falsidade se opõe a Jesus. Vamos ler aqui, Provérbio, capítulo 19, versículo 5, diz assim: a testemunha falsa não ficará sem castigo. A testemunha falsa não ficará sem castigo. E aquele que despeja mentiras não sairá livre. Amém, igreja? Então aqui, Provérbios, né? Provérbios, que é um livro de sabedoria, nos mostra aqui, que a testemunha falsa não ficará sem castigo, ou seja, aqueles que agem com falsidade não ficará sem castigo, e aqueles que despejam a mentira, né, não sairá livre. Amém, meus irmãos? Vamos aqui para o terceiro banner. Terceiro cuidado que nós temos que ter o cuidado de usar a nossa língua para abençoar. Queira isso. Se a gente não querer abençoar, a nossa língua vai obedecer a nossa natureza, porque eu sempre falo aqui que ninguém é bonzinho, igreja. Claro que existem as pessoas más, mas até mesmo nas pessoas boas, a maldade também está ali. A gente percebe isso nas crianças. As crianças, elas são puras, elas são ingênuas, mas provoca uma criança para você ver. Contraria uma criança para você ver se uma não bate na outra, se uma não
num desejo mal para outra. Você vê crianças com preconceito de cor, né? E muitas outras coisas. Então você percebe, né? Mesmo sem ninguém ensinar uma criança a mentir, ela mente. É claro que se alguém ensinar uma criança a mentir, ela vai mentir mais. Mas mesmo que ninguém ensine uma criança a mentir, em algum momento ela vai mentir para se defender, para esconder algo que ela fez. Por que uma criança faz isso sem ninguém ensinar? Porque o mal, por causa do pecado, o mal existe dentro de nós, né? Nós temos um coração. A Bíblia fala que o coração do homem é mau, né? Quando a Bíblia fala, quando Jesus fala, vós sendo mal dão coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial também dará coisas boas para os seus filhos. Então, quando Jesus fala que vós sendo maus dão coisa boa para os vossos filhos, Ele está falando do nosso coração. Nosso coração é mau. Então, quando nós fazemos coisas boas, é pelo Espírito de Deus. Tudo que sai de bom dentro de nós provém do Espírito de Deus. Se eu sou uma pessoa que eu sou ligado a Deus, eu tenho intimidade com Deus, né? Igual Davi. Davi, ele tinha intimidade com Deus porque ele vivia sozinho. Ele vivia no campo sozinho, isolado, cuidando das ovelhas. Ele tem uma conexão. A solidão fazia bem para Davi, porque ele não tinha com quem conversar. Ele conversava com Deus e com as ovelhas dele, e com a alma dele, que a Davi conversava até com a alma dele, né? Quando ele diz, por que te abates, ó minha alma? Né? Por que perturbas dentro de mim? Davi conversava com a alma dele, conversava com as ovelhas e conversava com Deus, né? Então, nós temos que nos atentar, usar a nossa língua para abençoar. É revigorador, é maravilhoso quando nós proferimos palavras de bênção. Por que é que a gente, né, ensina o nosso filho a tomar bênção do vô, tomar bênção da avó, né? E também a gente ensina a abençoar. Temos que querer a bênção do nosso Pai, de Deus, o nosso Pai, e também querer, né? Tem famílias que não ensinam isso, mas o filho que busca sempre pedir a bênção do Pai, pode ter certeza que é um filho muito mais abençoado. E é um reflexo de que ele também deve pedir, buscar sempre a bênção de Deus. Porque se ele aprendeu isso em casa, aprendeu a pedir a bênção do Pai, que é, né, é uma autoridade acima dele, ele vai crescer com aquilo. Que Deus, que é Pai, também está acima de tudo, ele também vai aprender a buscar a bênção de Deus para tudo que ele for fazer, né? Então a Bíblia ensina que a língua deve ser usada para abençoar, edificar e fortalecer os outros, né? Em vez de causar dor e sofrimento, as palavras devem ser usadas para transmitir amor, encorajamento e consolo. Amém, igreja? Efésios capítulo 4, versículo 29 diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Amém? É isso aqui que o apóstolo Paulo nos ensina, que nenhuma palavra torpe saia da nossa boca, né? Mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Amém, igreja? O quarto cuidado que nós temos que ter é o cuidado de examinar, refletir a sabedoria em suas palavras. Examine. Pô, será que se eu falar isso aí não vai magoar? Uma vez eu falei com um amigo meu que a voz dele, eu não falei que a voz dele, eu falei que a voz dele estava fanha num trabalho, né? Ele me perguntou o que eu achava, na minha sinceridade exagerada, né? Eu falei que a voz dele estava fanha. Rapaz, esse cara nunca mais ele foi o mesmo comigo, né?
E machuquei alguém, sim, porque eu não agi sem falar. Não é porque ele me perguntou, né, que eu poderia ter falado de uma forma, né, de uma outra forma, não usado esse termo fonho, né. Eu acho que eu fui na ferida do camarada. Acho que até ele já achava que estava fonho. Eu fui falar, confirmar e acabou com o camarada, né? Então, eu estudando esse tema aqui, eu lembrei de tanta coisa. Eu falei, mas rapaz, eu já fiz muita gente sofrer. Esse rapaz, ele nunca mais gravou nada. Ele virou produtor, grava um monte de gente. Gravou uma menina aí, ficou famosa, aquela pregadora mirim lá, como é o nome dela? Vitória Souza. É uma cantora mais famosa do escritório dele. É essa cantora aí. Eu falei, não sei, talvez, acho que Deus usou isso aí depois para levantar ele, para mostrar o propósito dele, né? Mas eu machuquei uma pessoa ali falando no meu senso de sinceridade, né? Eu falei sem pensar, né, quando eu deveria pensar, né, e responder ele de uma outra forma. Não ser falso, político, mas também procurar as palavras certas, gente, né? Eu preciso ser verdadeiro com você, mas eu preciso procurar falar com sabedoria, né? Então, até na nossa sinceridade, nós temos que examinar uma forma de falar que seja, né, que eu venha falar com sabedoria. Nós temos que ter muito esse cuidado. Não sabe o que falar, fique calado, mas não fala sem pensar, não fala sem refletir, não, né? Então nós também devemos examinar, refletir a sabedoria, né, em nossas palavras. A Bíblia exorta a cultivar sabedoria e discernimento para usar a língua de forma inteligente e construtiva, né? Temos que usar a nossa língua de forma inteligente e construtiva, sempre, até para exortar alguém, né? Nós temos esse poder de exortar, mas para que ela cresça, para que ela, né, amadureça. Então nós temos esse poder e se abrir a nossa boca, que seja para, se for para criticar, que seja uma crítica não para machucar, mas uma crítica construtiva, né? Então eu posso fazer uma crítica construtiva sem eu magoar alguém, sem ferir alguém. Se eu não olhar bem as palavras, eu vou magoar ao invés, né, de fazer com que aquela pessoa cresça. Então Provérbios capítulo 21, versículo 23 afirma que quem guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústia, né? Mostrando a importância da sabedoria na comunicação. Então vamos ler aqui, ó, Provérbios capítulo 21. Amém, Miguel? Provérbios capítulo 21, versículo 23 diz assim: quem é cuidadoso no que fala evita muitos sofrimentos. Quem é cuidadoso no que fala evita muitos sofrimentos. Isso é em tudo, viu, igreja? Isso é no relacionamento com o marido, com a esposa, com o pai, com os filhos, né? Quando nós temos esse cuidado, a gente evita. Muitas vezes o casal evita, o cônjuge evita uma briga, porque não teve sabedoria, né? Aquele que, quando a gente age sem sabedoria para responder, a gente, né, causa uma briga, que o outro vai se sentir ofendido, o outro vai também, já vai deslanchar logo, já vai soltar ali um palavrão, uma palavra de ofensa para o outro, né? Mas quando você é sábio, procura responder com cuidado, né? Ser brando. Você poderia ser rígido na sua resposta, mas você pode ser brando. Você dá lição de moral no outro, né? Quando você é brando. Mas se você é rígido na sua resposta, né? Então aquilo vai causar sofrimento e dor para aquela pessoa, e automaticamente você também vai sofrer, porque a pessoa, né, tende a reagir, né? Então temos que tomar muito cuidado. Esses cuidados com a língua são essenciais para viver uma vida que honra a Deus, né?
e traz benefícios para todos ao nosso redor. Amém, igreja? Vamos aqui para o nosso próximo banner. Nós vamos estar trazendo aqui algumas referências bíblicas na Bíblia, né? Vamos ler aqui, ó, Salmo capítulo 34, versículo 12 e 13, que diz assim: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Então guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Mais uma vez aqui falando, né, da falsidade. Quem de vocês ama a vida e deseja viver dias felizes? Guarde a sua... Quem deseja viver bem, né, viver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Amém? Também Tiago capítulo 3, versículo 3 a 6 diz assim: até na boca dos cavalos colocamos... Eu lembrei do Renan isso aqui, sabia? Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam, né? Para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão onde queremos. Não é verdade? A gente bota ali, ó, né? Como é que chama aquilo ali? É um freio mesmo, né? Colocamos aquela corda ali que serve de freio do cavalo. Você dá uma puxadinha, ele já, né? Já para, né? Você puxa para um lado, ele faz a curva, puxa para o outro, ele, né? É disso que Tiago ele diz aqui, né? O versículo 4 diz assim: pense no navio, né? Igual eu falei, pense no navio grande como empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai onde o piloto quer. E é isto o que acontece com a língua, que acontece com a língua, mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas, né? Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama, né? Igual a gente viu pouco tempo atrás aí, né? Incêndios, né? Em grandes plantações de cana e tudo mais. Aquilo ali basta uma baga de cigarro pegar ali em algumas folhas secas ali para incendiar tudo ali, né? Um pequeno fogo pode incendiar uma floresta. Assim é a nossa língua. Amém? Aí no 6 diz: a língua é um fogo. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Muito forte isso aqui, né? Muito forte isso aqui. A Bíblia falando que a língua é como um próprio fogo do inferno que, né, pode colocar o nosso corpo todo em chamas, né? Temos que ter muito cuidado. Não é tudo que a gente sabe que a gente tem que falar. Tem coisas que a gente sabe, mas aquilo é para ficar para a gente. É para a gente adquirir experiência, né? É por causa da profissão, né? É por causa pastores, né? Nós pastores, muitas vezes a gente ouve coisa que nunca vamos poder falar, né? Por causa da nossa posição. Assim também um profissional, né, tem a ética que não permite, né? E se a pessoa não toma cuidado, a pessoa vai ser prejudicada, pode colocar o seu próprio corpo em chamas, ou seja, pode levar até a morte, né? Quantas pessoas já morreram por saber demais, né? O problema não está na pessoa. Isso é um ditado que as pessoas falam, né? Ah, fulano morreu porque sabia demais. Não é. A pessoa não é pecado você saber demais. Mas o erro está, o pecado está, o perigo está em não refrear a língua. Você pode estudar, você pode pesquisar, você pode ouvir de tudo,
mas você tem que ter cuidado, né, com a sua língua, para que isso não venha contribuir para o seu próprio mal. Vamos para o quinto banner para a gente encerrar. Temos aqui também Tiago capítulo 3, versículo 9 a 12. Olha o que diz aqui, ó. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus, né? Quantas pessoas fazem isso, né? Usa a boca para agradecer a Deus, né? Para louvar a Deus, para abençoar, mas também elas usam, né, para amaldiçoar pessoas, né? Amaldiçoar pessoas que foram criadas por Deus, né? Criadas e parecidas com Deus, né? Então, da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Aí a pessoa pode até dizer assim, né? Ah, mas Deus não poderia. Por que Deus fez a língua assim, né? Essa arma tão poderosa, né? Que tem o poder de amaldiçoar, onde pessoas usam, né, de forma errada para amaldiçoar pessoas, né? Para fazerem trabalhos, né? E tal. Igual eu vi uma vez, eu era adolescente, eu não me lembro se eu já era, estava virando adolescente já, né? Meu pai mandou fazer uma entrega lá na outra padaria, tinha 2 padarias, mandou. Aí minha mãe falou assim: ó, Edmundo, tá faltando tal coisa aqui, não me lembro agora o que era. Tá faltando tal coisa aqui, acabou. Ah, então tá bom, tô mandando Evandildo levar aí 2 caixas. Não me lembro se era caixa de bebida, ou se era cimento ou bujão, alguma coisa assim, né? E passou um cara com Fusca. O cara passou com o Fusca, fazendo aquele barulhão lá, e ele meio que, esse cara do Fusca meio que passou, como é que chama? De raspão, né? Tirou um fino, né? Esse cara do Fusca tirou um fino, rapaz, no pai de chiqueiro, não vou falar pai de santo não, né? Rapaz, tirou um fino nesse camarada aí, né? E na hora que ele tomou um susto, né? Ele tomou um susto, quando o cara passou, ele tomou um susto. Menino, ele proferiu um monte de... Xingou o cara todinho assim, falou... Eu não ouvi, que eu tava de longe, né? Mas ele deu um parecer assim, que tava falando um monte de palavras de maldição no cara, né? Xingou o cara todo. Menino, o Fusca passou, tava subindo a rua. E lá na frente tinha uma rua bem estreitinha, né? Que virava assim, onde tinha o cara, esse pai de santo lá, morava bem naquela rua, ele tinha um terreiro ali, né? Inclusive meu pai levou o saudoso meu irmão Erickson, quando nasceu, tava assim, ficando com o olho virando os olhos, sabe? Esse meu irmão tava virando os olhos, e meu pai levou lá nesse cara. O pessoal chamava ele de rezador e tudo mais, né? Meu pai levou o meu irmão lá, né, nesse rapaz. E aí, quando o cara virou essa rua, o cara bateu de frente. O cara do Fusca bateu de frente com um poste, que a frente do Fusca fez assim, ó. Então, o que aconteceu ali? O feiticeiro, né, o pai de santo lá, usou a boca dele para amaldiçoar, para proferir palavra de maldição no cara, e teve poder, teve consequência. O cara foi lá, o cara perdeu o controle no Fusca lá, bateu no poste, e eu passei vivo, igreja. Eu criança, eu fiquei chocado com aquilo. De ver que o cara lançou as palavras de maldição e teve efeito na vida do camarada do Fusca lá. Então, igreja, nós vamos usar desse poder que o Senhor nos deu para abençoar a nossa vida, os nossos filhos, o nosso relacionamento. Abençoar pessoas que estão perdidas. Vamos usar esse poder nas nossas orações. Nas nossas orações, vamos usar esse poder, igreja. A igreja do Senhor está morrendo, né? Pessoas que não conseguem mais, né, conseguir a cura, buscam as igrejas para conseguir cura, não conseguem cura. Aí a pessoa vai aonde? Fica procurando aí, ó, nas outras religiões, que não pode fazer nada. E muitas vezes as pessoas pensam que fazem, que acontece milagre, mas na verdade o diabo fica enganando. O diabo tira a dor de um e bota no outro, tira a doença de um e bota no outro.
né? Bota num cachorro, bota num gato, né? Ô pastor Evanildo, mas faz sentido essa teoria? Faz, porque quando Jesus encontrou ali um homem endemoniado, né? E Jesus expulsou a legião de demônio que tinha naquele endemoniado, os espíritos, Jesus ordenou que os espíritos imundos saíssem daquela pessoa, e os espíritos pediam permissão para entrar nos porcos, e Jesus permitiu. O que é que aconteceu com a manada de porcos? Elas foram tudo para um precipício, e se precipitaram todas elas, e eram muitas, viu? O fazendeiro ficou louco da vida, queria amaldiçoar Jesus, porque ele perdeu todo o rebanho dele, né? Então por que Jesus permitiu os animais, os demônios, né, entrarem nos porcos, e os porcos ficaram agitados morreram todos os porcos? Porque vale muito mais uma vida para Jesus do que animal, gente. Vale muito mais uma vida, a vida do ser humano do que a vida do animal. Quando Adão e Eva pecou, o que foi que Deus fez? Matou um animal para cobrir, né? Para cobrir ali o pecado de Adão e Eva. Sacrificou, né? O animal com sangue inocente, representando o sangue de Jesus, né? Por causa do pecado de Adão e Eva. Então Deus não tem problema. É muita hipocrisia, né? A gente come carne, come frango, né? Come carne de porco, come carne de boi, come frango, né? E a gente achar que Deus não permite, né? Muitas vezes um animal, o diabo colocar uma enfermidade no animal e ele morrer. Deus não tem, Deus é soberano, e a ele pertence os animais, pertence as vidas, mas Deus deixa muito claro que ele ama mais a vida do ser humano do que, se tiver de poupar, de sacrificar, de Deus permitir um demônio, né, colocar uma enfermidade num gato para poupar a vida de um ser humano, Deus ele permite, igreja. Olha a bondade de Deus. Olha a bondade de Deus, né? Uma vez eu vi um comentário desse em um vídeo. Alguém fala assim: vocês falando, esse Deus aí, falando se esse Deus existe, ele é muito cruel, porque ele permite a morte dos animais, ele permite uma criança morrer, ele permite não sei o que. Tudo é de Deus, gente. Tudo é de Deus. E uma criança, quando morre, né, ela vai para o Senhor. Foi o que Jó disse, quando ele perdeu tudo. Foi o que Jó disse: Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Ele é dono de tudo, ele é criador de tudo. Ele tem poder para criar e destruir a hora que ele quiser. Ele tem o poder de dar vida e tirar a vida. Só a ele pertence a vida, só a ele pertence. Amém, igreja? Então, da mesma boca que saem palavras tanto de agradecimento como de maldição, ele fala aqui, né? Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Aí ele diz: meus irmãos, isto não deve ser assim. Por acaso pode da mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Amém, igreja? Você vê que até a espécie de frutas, né? Tem aquela que dá laranja azeda, tem aquela que dá laranja também, a outra árvore dá laranja também, porém é laranja doce, né? Então, mas a mesma árvore ela não pode dar, né, de dois tipos de fruto. Ela só dá da mesma espécie, né? Vamos ler aqui também Salmo capítulo 39, versículo 1. Já estamos terminando, tá? Salmos capítulo 39, versículo 1, que diz: eu disse, o salmista diz assim: eu disse, vou ter cuidado. Ele declarou isso aqui, né?
Porque é importante, igreja, a gente declarar como é que como é que age uma transformação na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso caráter. Quando você começa a declarar a palavra de Deus, você declara que isso aconteça, que você haja dessa forma, haja de acordo com a palavra de Deus. Quando você começa a declarar isso, a transformação vai acontecendo automaticamente. Mas você precisa declarar. Foi o que o salmista fez aqui, ó. Eu disse: vou ter cuidado com a minha maneira de viver e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Ele declarou isso, né? Aí ele diz: enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada. Porque às vezes o mal está ali, né? As pessoas, né? As pessoas más estão diante de nós e a gente se revolta, a gente quer falar, a gente quer julgar, né? Nós temos que ter muito cuidado com isso. Fica calado. Fica calado, ao invés de você proferir palavras de maldição. Fica calado, ao invés de você julgar, fica calado. É isso que o salmista declara aqui, ó. Vou ter cuidado com a minha maneira de viver e não vou deixar que a minha língua me faça pecar. A pessoa tem que declarar, tem que querer e declarar isso aqui. Não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiver em volta de mim, não falarei nada, ou seja, não abrirei a minha boca. Eu vou entregar ao Senhor. Os maus eu vou entregar ao Senhor. Amém? Mateus, capítulo 12, versículo 36 e 37. O próprio Jesus, ele diz aqui, né, ele afirma: Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar conta de toda palavra inútil que falou. Porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Então as minhas palavras me inocentam ou me lança no inferno. Ou ela me salva ou ela me lança no inferno. Então vamos usar a nossa palavra para o bem, né? E não para o mal. Amém, igreja? Essa é a palavra de hoje. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que nós possamos, que Ele nos ajude, que Ele com o seu Santo Espírito nos ajude a frear a nossa língua. Amém, igreja? Muita coisa vai melhorar quando nós policiarmos, né? De falar coisas, palavras de maldição. Minha mãe, ela caiu em um culto de libertação porque ela tinha amaldiçoado o meu irmão. Meu irmão tinha uma mania de ficar limpando, comer e limpar a mão na roupa. E minha mãe chamou ele diversas vezes ela chamou ele de espírito de porco. E ela já tinha se convertido, tá? Já tinha se convertido, se eu não me engano, já tinha até se batizado e tudo. A família toda já tinha se convertido e se batizado. E em uma pregação, Deus revelou a minha mãe. Falou assim: a senhora aí, vem aqui na frente. O Senhor me revela que você proferiu, que existe palavras de maldição que você lançou nos seus filhos, nos seus filhos, e o Senhor está mandando você destruir a maldição que você lançou na vida do seu filho. E você precisa lembrar o que você falou, quais foram essas palavras, e você pedir perdão ao Senhor e quebrar a maldição. E na hora que a minha mãe foi revelada, que ela chegou lá na frente, Deus fez ela se lembrar que ela chamava. Aí ela lembrou de várias maldições que ela lançava a gente lá, falava. Ela chamava de espírito de porco e de espelho sem luz. Quando ela assistia nas novelas, minha mãe era muito fã de novela, ela assistia a novela, ela chorava, né? Que ela ficava emocionada, as cenas românticas, as cenas tristes, ela chorava. Então ela ficava muito irada quando a gente ficava ali na frente da televisão, brincando, fazendo alguma coisa e tal. Minha mãe: sai da frente, espelho sem... sai da frente, espelho sem luz. Olha, chamou o filho de espelho sem luz.
espelho sem luz, né? E minha mãe lembrou dessas palavras, né? Que nem nós lembrava, mas ali naquele culto, Deus libertou ela, né? Mas ela teve que vir na frente, né? E falar. Então, nessa noite, se você lembrar de alguma palavra de maldição que você lançou nos seus filhos, peça perdão a Deus nessa oração e quebre toda maldição. Amém? Porque muitas vezes os nossos filhos, ele carrega uma maldição, muitas vezes até quando ele casa, ele carrega uma maldição que nós lançamos quando éramos criança, né? Quando os filhos eram ainda criança, nós lançamos palavras de maldição. Quantas vezes a gente fala isso? Ah, você não vai ser nada na vida. Ah, você, né? Desse jeito aí você vai ser um miserável. Você vai ser né? A pessoa lança ali na hora da raiva, ou na hora que está querendo corrigir o filho, educar o filho, você lança uma palavra de maldição sem querer. Muitas vezes vem na boca para falar, igreja, até eu, muitas vezes, né? Vem uma palavra de maldição, né? E às vezes que já saiu, imediatamente o Espírito Santo fala, retira essa palavra. Eu falo, está repreendido em nome de Jesus, né? Então você falar da preguiça do menino, você não pode chamar ele de preguiçoso. Você fale da preguiça, mas não chame ele de preguiçoso, né? Fala da rebeldia, mas não chame de rebelde. Tem tudo isso, viu, igreja? Então muitas vezes a gente está vendo que o filho está tomando um rumo e você não entende. E muitas vezes é filho de pastor, filho de crente, né? Tomando um rumo contrário à fé. Muitas vezes é por causa de palavras. Então que o Senhor possa nos trazer à memória todas as palavras de maldição que um dia lançamos, não só nos nossos filhos, mas em qualquer pessoa, e nós possamos nos arrepender nessa noite e seja quebrado toda maldição na nossa vida. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por esta palavra poderosa que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite, Pai. O Senhor trouxe ao nosso espírito, Pai, nos fez entender, Pai, que a nossa boca é uma arma poderosa, Pai, mas é uma arma que nós podemos usar, Pai, para destruir o diabo, destruir, Pai, enfermidades, cadeias, Pai, vão ser quebradas quando nós usarmos a nossa boca, a nossa língua da forma correta, Pai, que é a forma de abençoar, o poder de abençoar, de transformar, aleluia, de libertar que o Senhor nos deu, Pai. Então nós te pedimos, Pai, nesta noite, traz a nossa mente, Pai, traz a tua igreja, todos aqueles que estão em casa e os que estão aqui nessa noite, assim como o Senhor libertou a minha mãe, Pai, liberta a todos nós, Pai, de qualquer maldição, meu Pai, maldição de enfermidade, Pai, palavras que lançaram enfermidade, Pai, em pessoas ou nos nossos filhos, Pai. Muitas vezes palavras que falamos e não nos atentamos, Pai, que falamos, nos traz a memória agora, Pai, para que nós possamos nos arrepender, Senhor, aleluia, que toda maldição seja quebrada. Nós retiramos toda a palavra de maldição, Pai, que lançamos nos nossos filhos, que lançamos até mesmo nos nossos pais, que lançamos, Pai, em pessoas da parentela, pessoas, Pai, na rua, no trabalho, Senhor, aleluia, nas redes sociais, Senhor, pessoas distantes e pessoas próximas, Pai, aleluia, que nós ferimos, que nós lançamos palavras de maldição, Senhor, aleluia, nós retiramos, Pai, até aquelas que não lembramos, nós retiramos, Pai, toda palavra de maldição, Pai, que um dia falamos com alguém, nos perdoa, Pai, nos perdoa, e nós queremos declarar que nós retiramos, Pai, do fundo do nosso coração, palavras que lançamos no momento de raiva, de ira, Senhor, aleluia, nós retiramos agora, Pai, nós não queremos, Pai, amaldiçoar ninguém, nós não queremos lançar maldição em ninguém, Pai, e nós retiramos toda palavra de maldição que lançamos sobre qualquer pessoa, Senhor, nós retiramos e pedimos o teu perdão e cremos, Pai, que já alcançamos o teu perdão e que toda maldição já foi quebrada na vida dos nossos filhos e na vida de todos aqueles que um dia nós lançamos maldição e cremos na vitória e já te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Quantos creram, diga amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, está dando os avisos aqui, já vou estar encerrando em nome do Senhor Jesus. Na terça-feira temos o culto de evangelismo online que traz a continuidade da nossa série A Essência de Jesus, de Gênesis Apocalipse, às 19 horas.
o nosso culto online. Os irmãos não percam, em nome do Senhor Jesus, se programem para isso, tá bom? Na quarta-feira, o Quarto da Bênção, presencial e também online, com a pastora Camila Gomes, às 19 horas. Os irmãos não percam, em nome do Senhor Jesus. E no próximo domingo, acredito que já é o culto de Santa Ceia, né? Isso mesmo. Próximo domingo, dia 1º, culto de Santa Ceia. Os irmãos santifiquem, os irmãos se programem para vir para o culto de Santa Ceia, para nós renovarmos a nossa aliança com o nosso Deus, tá bom? Culto presencial, o culto da família com Santa Ceia, culto presencial e online, às 19 horas, os irmãos se programem para estar louvando o Senhor. Amém? Vamos orar e vamos estar encerrando e trazendo a bênção apostólica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Pai santo, te louvamos, Pai, por mais um culto, te louvamos, Pai, pela vida de todos que se fizeram presente, Pai, aqui no presencial, também online. Nós te louvamos pela vida de cada servo, cada adorador que se fizesse presente nessa noite, Pai. Te louvamos, Pai, pela palavra poderosa, pelas bênçãos, Pai, pela Tua presença, Senhor, aleluia, que enche o nosso coração de alegria. Muito obrigado, Pai. Seja conosco, leva-nos em paz para as nossas casas, Senhor, que possamos ter uma semana abençoada, aleluia, glórias a Deus, que nós possamos ter uma semana melhor do que essa que nós tivemos, meu Pai, que seja quebrado toda maldição, que caia por terra, Pai, o terror noturno, Pai, toda maldição seja quebrada e possamos ter um dia maravilhoso. Repreende, Pai, aleluia, toda inveja contra a nossa vida, toda língua caluniadora, Pai, toda língua julgadora, meu Pai, que julga ou que prejuga, Pai, que seja repreendida, cortada toda língua, em nome de Jesus, e possamos, Pai, viver a bênção que o Senhor tem para as nossas vidas e possamos ter uma semana abençoada debaixo da Tua bênção, debaixo do Teu direcionamento. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Todos estendam suas mãos e receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.